Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 18. Nós vamos ler apenas esse versículo. Semana passada nós lemos o texto completo, que vai até o versículo 29, mas nós já lemos e começamos a explanação, a exposição do versículo 18, e vamos caminhando daqui. Você que quiser entender o contexto da igreja de Tiatira, quiser entender um pouco mais, sobre o que foi dito inicialmente sobre a carta de Cristo Jesus a essa igreja, está lá no YouTube. A gente coloca sempre no grupo da igreja e está lá no canal do YouTube. Todas as mensagens estão lá, e a parte 1 está lá, carta de Jesus à igreja em Tiatira. Vamos ler o versículo de número 18 e daqui a gente segue compreendendo melhor e ouvindo o que Deus tem a nos dizer sobre a sua palavra em Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, nós até semana passada trouxemos aqui algumas explicações sobre essa expressão de Jesus dizendo para essa igreja em Tiatira que ele é o Filho de Deus. Só para você ter uma recapitulação, nós lembramos aqui que Jesus está afirmando àquela igreja que ele é rei divino, que ele de fato é o Filho de Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e não Zeus, que era um Deus muito adorado na cidade de Tiatira, que tinha um filho divino. O filho de Zeus era Apolo, mas o Filho de Deus, o legítimo Filho de Deus, um com o Pai, eterno, Criador, junto ao Pai. Não há criação sem o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que diz a palavra em João capítulo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus está dizendo que ele é o rei divino, digno de adoração. Ele está lembrando isso quando ele afirma a essa igreja, e não afirma nenhuma outra, porque as outras talvez não tinham essa questão. Porém, Tiatira passava por isso, por eles viverem num contexto que Jesus conhecia. Como você já ouviu aqui na série, Jesus conhece cada contexto de cada igreja local. Ele sabe aqui a cultura da serrinha, ele sabe como é a maneira do povo viver, ele sabe das dificuldades sociais, econômicas, políticas, religiosas, as pressões, as perseguições, os desafios. Conhecendo Tiatira, sabendo que havia um templo, ou melhor, não havia um templo lá, mas havia uma adoração daquela cidade a Apolo, ao tido como filho de Zeus, ele se apresenta como o legítimo Filho de Deus. Falamos isso na semana passada, lemos Salmos capítulo 2, versículo 6 a 8, entre outras coisas, diz a palavra: eu, porém, constituí o meu rei, com R maiúsculo, sobre o meu santo monte Sião, proclamarei, versículo 7, o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, filho com F maiúsculo, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Jesus Cristo é o soberano, Criador, o Rei do universo, o legítimo Filho de Deus. Agora, nós lemos aqui também que ele se apresentou a essa igreja como aquele que tem os olhos como chama de fogo. É bom você lembrar, irmão, que essa é uma revelação espiritual, sobrenatural, transcendental. João está vendo o Jesus Cristo ressurreto, glorificado, e que se apresenta a ele com uma série de descrições na sua imagem, aos quais estão dialogando com a necessidade e a realidade de cada igreja local ao qual ele vai dirigir as cartas do Senhor Jesus. São 7 igrejas na Ásia Menor. Então, nós até lemos na semana passada alguns versículos que mostram que para cada carta, uma parte de quem ele se apresenta, que João descreve no capítulo 1, está sendo mencionada por Jesus. Eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. A questão não é você focar
na literalidade do texto, mas você se ligar no símbolo que está por trás daquilo que está sendo revelado nesse texto. Mais impactante do que o fogo, do que olhos como chama de fogo, é o significado disso. Mais impactante do que ver alguém, porque a gente tem uma cultura evangélica no Brasil, que o povo está exaltando essas visões maravilhosas, e às vezes a visão é maior do que Deus, no coração de quem vê ou de quem ouve. A pessoa está compartilhando uma visão tão espetacular, porque vem a bola de fogo, porque o anjo de fogo, porque o carro de fogo, e as pessoas se impressionam com essas visões, com essas ilustrações, mas muitas vezes não conseguem se dobrar diante da realidade da Escritura, que apresenta um Cristo que é vencedor sobre a morte, que é Senhor sobre a vida e sobre a morte, sobre todos os tempos, sobre todas as nações. Ele reina, Ele governa. Nós falamos aqui sobre a carta de Jesus a Éfeso, que Ele se apresenta como alguém que tem nas mãos as 7 estrelas. Ele tem as 7 estrelas, Ele tem nas mãos toda a liderança da igreja. As estrelas são os pastores, são os líderes. E Ele mostra no texto que Ele lidera sobre todos. Ele está acima de todos, Ele é maior do que todos, Ele é o líder dessa igreja aqui local, Ele é o líder da igreja que está plantada na Serrinha, Ele é o líder das igrejas espalhadas pela face da terra, Ele tem o controle da história na própria mão, e Ele também está no meio dos candeeiros, Ele está no meio da igreja, no meio daqueles que estão reunidos no nome dEle, Ele está aqui, reunido conosco, andando entre nós, e Ele mostra na sua palavra: os meus olhos são como chamas de fogo, ou seja, eu tudo vejo, eu tudo conheço, eu tudo sondo, nada fica oculto aos olhos daquele que tem os olhos como chama de fogo. O texto está mostrando aquilo que Jesus disse ao condenar a hipocrisia dos fariseus em Lucas capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer nesse texto: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. O Senhor Jesus conhece a sua igreja, mas também conhece não apenas a realidade histórica, cultural, social, econômica, política, eclesiástica. Ele não conhece apenas as realidades externas, exteriores, em torno da sua igreja, ou em relação à sua igreja. Ele conhece também a realidade interior de cada um de nós. Diz a Escritura que o nosso Deus, Ele é onisciente, portanto Ele conhece e sonda os nossos pensamentos. O coração é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, diz Jeremias capítulo 17, versículo 10. Quem o conhecerá? Diz a Escritura: eu, porém, esquadrinho os pensamentos, conheço todas as intenções do coração. A palavra de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela consegue dividir alma e espírito, junta e medula, e ela é o quê? Apta para discernir, conhecer, o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. A palavra, que vem do Espírito Santo, que é um com o Filho e com o Pai, essa é a revelação bíblica do Deus Trino. Esse Deus que revelou a Escritura, esse Deus é o Deus onisciente, tudo conhece. Ele conhece o que nos move a viver, a realizar, a fazer. Por que você está aqui hoje? Por que você quer ser dessa igreja? Ou você está nessa igreja? Ou você vem para essa igreja? O que faz você servir a Deus? O que faz você pertencer a uma comunidade de fé? Por que você ainda é casado com essa pessoa? Por que você ainda trabalha onde trabalha? Ele conhece tudo que está dentro de nós, o que nos move, o que realmente nos move. Os olhos como chama de fogo é a capacidade gloriosa do nosso Senhor de conhecer, discernir, de fazer um diagnóstico. Irmãos, os líderes da igreja são homens pecadores, falhos. Os homens não podem conhecer o coração. Os homens não podem compreender o que está dentro. Por mais que o coração alegre aformoseie o rosto, por mais que a ciência comportamental vai dizer que o corpo fala, irmão, às vezes a gente está indo pela capa e o conteúdo é outro. Às vezes quem está sorrindo
para você, está te odiando por dentro. Às vezes, quem está olhando para você com seriedade, está te amando e orando por você nas madrugadas. Você não tem como saber tudo do que se passa dentro das pessoas, mas Jesus não, Ele sabe. Você entende então esse texto? Que nada fica oculto aos olhos de Deus, nada fica encoberto ao olhar glorioso daquele que é onisciente. Então a ideia aqui é que os olhos veem, os olhos percebem, conhecem, contemplam. E o texto também mostra que são olhos como chama de fogo, ou seja, essa chama de fogo tem a ideia do juízo. Ao longo da carta você vai perceber que existe uma tratativa no sentido do juízo dessa igreja. E a igreja em Tiatira, infelizmente, não chegou nem à metade do segundo século, porque ela acabou. Se você for na Turquia hoje, você não encontra mais nada dessa igreja, porque o juízo veio sobre a igreja. Nós lemos aqui sobre a carta de Jesus à igreja em Pérgamo, que o juízo começa na casa de Deus, lá em 1 Pedro capítulo 4. Eu gosto de ficar repisando os textos que nós lemos, que nós estudamos, até para você reanimar e voltar a estudar isso e entender, peraí, o Senhor vai me julgar? Vai. A igreja, irmãos, é uma comunidade de gente que é tanto trigo quanto joio. Não te cabe conhecer os joios. Vai sempre ter joio. Dentro da igreja tem gente que ama Jesus. Dentro da igreja tem gente que está flertando com o mundo. E dentro da igreja tem gente que não é crente, não nasceu de novo. Cabe ao pastor apontar? Não. Cabe a você apontar? Não. Cabe a você considerar o seu caminho. Diz o profeta Isaías: considere o vosso caminho. Ele falando para Israel. Não é para você considerar o caminho do outro. Mas o irmão não vem, o irmão não quer vir quinta-feira. A irmã não vem à igreja. A irmã não está participando. O irmão não está querendo. O irmão não está fazendo. Está aí você. E quando você faz, o que move você fazer? Porque até quem faz com a motivação errada, os olhos do Senhor veem tudo. Amém, igreja? E a chama de fogo é mostrar o seguinte: aquilo que não é justo, aquilo que não é puro, aquilo que não tem amor, aquilo que não é honesto, aquilo que é para a glória própria, ou aquilo que é por vaidade, ou aquilo que é por orgulho, ou aquilo que é pela motivação que não é glorificar o Senhor, Ele vai nos julgar segundo as nossas obras. Então, entendemos aqui. E irmãos, eu fico vendo, esse cenário da política brasileira, que estava falando ali na reunião, sobre, que estava brincando, sobre STF, aquela coisa do STF. Irmão, aos olhos de Jesus, supremo juiz do universo, assim como ele vê qualquer outro profissional, ele vê um profissional do judiciário, ele vê um ministro do STF, para ele é um menino, tentando acertar, mas que nunca vai exercer juízo perfeito. Pode acertar, pode errar, e vai acertar, e vai errar. Mas ninguém tem como escapar do juízo daquele que é perfeito para julgar. E um dia todos nós vamos comparecer ao tribunal de Deus. A igreja, aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus e vivem em santidade, crescem em arrependimento e fé. Mensagem de domingo: crescendo em arrependimento e fé. Os que crescem, os que dão fruto, os que são santificados, os que vão se assemelhando mais a Cristo, os que sofrem pelo Evangelho, os que morrem no Evangelho, não abandonando a fé, dizendo como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esses vão receber a coroa da vida. O juízo já virá sobre eles como absolvidos pelo sangue de Jesus, declarados justos pela morte de Jesus. Glória a Deus. Esses vão se unir a Cristo para reinar e julgar o mundo, porque lá em 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer para a igreja: vocês não vão julgar o mundo, vocês não vão julgar os anjos. Como estão vocês levando causas entre vocês para tribunal comum? A igreja vai julgar o mundo, a igreja vai reinar, não é isso? A pedrinha branca que a igreja em Pérgamo vai receber é aquela pedrinha do juízo, ou seja, ela recebe a absolvição, mas ela também se inclui no ato de julgar o mundo. Nós vamos julgar os demônios, vamos julgar os ímpios, vamos julgar o mundo, mas somente aqueles que encontrarem a justiça perfeita de Cristo e andarem segundo ela, crescendo em santidade.
E aqueles que não estiverem caminhando naquele que é o caminho, num caminho estreito que conduz à salvação, aqueles que não renunciam ao pecado, aqueles que não negam a si mesmos, aqueles que não estão buscando seguir a Cristo de fato, de verdade, estão apenas numa religião, buscando apenas poder, ou fama, ou visibilidade, ou alimentar a própria vaidade, alimentar o próprio orgulho, o próprio ego, aqueles que estão talvez de alguma forma brincando com um justo juiz. Irmão, brinca com o Alexandre de Moraes, mas não brinca com Jesus Cristo, porque o Alexandre muitas vezes vai ser justo, vai ser injusto, vai fazer maldade, vai fazer bondade, mas o que ele pode fazer com você é apenas no plano terreno. O que Jesus vai fazer com aqueles que negarem o seu evangelho, ele diz: aquele que me negar na terra, eu vou negar no céu. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 31. Irmãos, que palavra hoje, hein? Para nós refletirmos nessa noite. É a palavra para nós refletirmos como igreja, porque a palavra faz isso com a gente. A palavra nos coloca no trilho da vontade de Deus. Diz a palavra: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Quem vai permanecer em nome de Jesus? Creia nisso, igreja. O Senhor nos chama para viver segundo a vontade dele. Mas o texto ainda está dizendo, irmãos, veja comigo, os pés dele são como bronze polido. Eu não tenho pressa, irmão. Se eu tiver que caminhar, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, irmão, série de mensagens dá essa condição. Mas eu quero que você entenda o detalhe. Você está lendo comigo a Bíblia, versículo a versículo, entendendo o detalhe, para você poder aprofundar o conhecimento, e não apenas o conhecimento, entender que tudo isso é muito prático, tudo isso tem aplicação para o nosso dia a dia. É muito diferente quando você acorda de manhã e lembra que os olhos dele são como chama de fogo, e que você não pode ocultar nada dele. Não é isso? Jesus olha para a igreja, ele olha para a igreja, uma igreja que está, uma parte dela, achando que o Senhor não está vendo. Lembra dos grêmios comerciais, dos sindicatos comerciais que eu falei semana passada? Alguém lembra disso? Talvez não, porque tem uma semana, já ouvi muita coisa, mas lá em Tiatira havia uns sindicatos comerciais, e é uma cidade de muito comércio, muita força cultural na área do comércio. Então muitos eram comerciantes, talvez uma serrinha da vida, muitos feirantes, muitos comerciantes, e lá haviam sindicatos, e nos sindicatos haviam, os cultos com carne sacrificada a demônios. Haviam lá os sacrifícios aos demônios, havia lá as orgias, e o texto vai mostrar que havia uma profetisa, uma dita profetisa, que ficou mostrando para o povo que a maneira de vencer o pecado era mergulhando mais fundo na prática do pecado, para você poder entender as coisas de Satanás, entender a profundidade da tática dele, para você poder vencê-lo. Quanto mais você peca, mais graça, mais perdão. Quanto mais tu faz a coisa errada, mais Deus te dá sabedoria para você vencer o teu inimigo. Só que esse ensino vinha do próprio demônio para a igreja. E Jesus está falando para aquela igreja: ei, eu estou vendo o que está acontecendo nos bastidores da tua alma, da minha alma. O que você está escondendo? Não de mim, não do diácono, não do pastor Edson, não do irmão Daniel, não dos tesoureiros, não da diretoria, não da liderança de louvor e de outras lideranças. O que você está escondendo do Senhor? O que você está vivendo que é totalmente antagônico, contrário ao que você deveria viver em Deus? Até quando você vai viver assim? É mais ou menos a pegada do que Jesus está fazendo com essa igreja. Ele está dizendo assim: ó, eu estou vendo, e eu não demoro a acabar com isso. E acabou mesmo, irmão. A igreja acabou. Eu vou te contar uma história. Tem muita igreja no Brasil aí, Rio de Janeiro, não vou nem falar Brasil não, Rio de Janeiro, tem muita igreja que fechou já. Fechou, sabe por quê? Porque a igreja colocou o homem no lugar de Cristo, no centro da igreja. A igreja estabeleceu uma cultura de pecado, e o pecado não foi tratado. As pessoas foram escondendo de Deus, tentando escondendo, e ele tudo vendo. Em algum momento os pés, como um bronze polido, esmagaram a igreja. Tem gente que caminhou na igreja há muito tempo, depois saiu e não voltou mais. Aí você acha assim: poxa, o que aconteceu com ele? Meu irmão, você não conhece. Nós não conhecemos. Ninguém conhece a profundidade do coração de ninguém, mas o Senhor conhece. E quantas vezes o Senhor avisa, o Senhor prepara, o Senhor fala, não faz, não vai por aí.
Para de alimentar esse sentimento por essa pessoa. Para de odiar. Para de mentir. Para de enganar. Para de negligenciar. Para de sonegar. Para de querer fugir da comunhão. E as pessoas não estão dando ouvidos. Em algum momento vem o juízo. O juízo tem duas instâncias, irmãos. Numa instância histórica e numa instância escatológica. Ou seja, são duas instâncias, são dois momentos. O juízo pode vir na história. Tem igreja sendo julgada. Eu conheço uma igreja, irmão, que bombava e agora lá, reduziu a menos da metade. E não consegue mais crescer. E não vai conseguir crescer, porque o juízo veio. Assim como também vem a graça de Deus sobre aquela igrejinha que está seguindo o Evangelho, e o Senhor vai fazendo esse povo avançar. Porque o mesmo Deus que julga, é o Deus também que tem graça para honrar a fidelidade do seu povo. Jesus, quando olha para Esmirna, você tem fama de uma igreja pobre, mas para mim você é rica. Mas para Laodiceia, que é a última igreja que a gente vai estudar, você tem fama de rica, mas para mim você é pobre, miserável e nu. O diagnóstico de Jesus é infalível. Ele conhece a nossa realidade. E Ele está falando conosco nessa noite. Que nós possamos ouvir e atentar e pedir a graça do Senhor sobre nós, para quê? Para que nós continuemos permanecendo segundo o conselho da sua palavra, de modo que Ele nos dirija, Ele ande entre nós, e Ele começa a nos sondar, e Ele perceba que há em nós dependência da graça dEle, que Ele olhe para a sua igreja, e veja que é um povo que é dependente da graça de Deus, e pela graça caminha. Ah, meus irmãos, a graça de Deus nos basta, também ou não? Quem aqui vive pela graça de Deus e nada mais? Irmão, não viva pelas suas obras, não viva pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, não viva pela sua história, não viva pelo seu nome, não viva pelo seu cargo. Eu falo para quem tem, para quem foi consagrado, falo para o pastor Edson, falo para mim. Nada disso nos dá segurança. A nossa segurança é a graça de Deus. Paulo vai dizer: eu fiz muito mais do que os outros apóstolos, mas na verdade eu não fiz. A graça fez através de mim. Porque pela graça eu sou o que sou. Irmão, nós precisamos dessa visão espiritual. Nós precisamos enxergar que tudo que somos e fazemos, tudo que temos é graça de Deus. Se você faz algo de bom, é graça. Se você errou, faltou graça, peça a Ele. Mas é pela graça que nós andamos. É a graça que torna o fraco forte. É a graça que faz aperfeiçoar o poder de Deus na fraqueza do ser humano. E aí, meu irmão, eu termino para a gente poder encerrar. O versículo 18 hoje, o texto vai dizer: pés como bronze polido. O Senhor Jesus não apenas vê, mas julga. Então os pés como bronze é o juízo histórico ou escatológico. Se ele não resolver aqui, fica tranquilo. Mas Hitler matou tanta gente e não resolveu. Irmão, deixa com Jesus. Você não sabe o que vai acontecer lá no final. Lá no final será o dia de muitas surpresas. Porque a gente olha para as pessoas com o nosso julgamento humano limitado, e a gente olha para o irmão. Eu vou ser sincero, se eu for olhar, vou olhar para os dois aqui, eu acho que esse do canto tem mais cara de crente que esse aqui, porque eu olho para ele, camisa de sertão, missões, não é isso? Tal, sempre sorrindo. Aí eu olho para esse irmão coçando assim a barbinha, com esse reloginho. Mas irmão, meu juízo não serve de nada. Aí chega lá no final, no último dia, que não aconteça isso, meu irmão, em nome de Jesus. Brincar. Vai entrar os dois, vai entrar todo mundo aqui, irmão, em nome de Jesus. Quem recebe aí, irmão? Glória a Deus. Mas pode muito acontecer. Chega lá no dia, aquele que eu julguei que não ia entrar, entra. O que estava com a camisa do sertão e tal, eu não sei quem é, ele sabe. Terminamos. O Senhor é anunciado com bondade no Evangelho hoje. Quando você prega a alguém o Evangelho, o que você está anunciando como a mensagem maior? Você fala do Criador, você fala do ser humano que pecou, mas você fala o quê? Do amor de Deus revelado
na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. E agora Ele convida: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, né? Como falamos domingo passado, o cansaço é o pecado, a sobrecarga é a religiosidade. Venha, mas o convite da graça é: venha como você está, venha para eu aliviar a sua carga, e eu vou remover a culpa do pecado, e eu vou arrancar o jugo da religiosidade, e você vai encontrar descanso para a sua alma, e no discipulado, aprendendo dele que é manso e humilde, você descansa, você tem alívio, porque Ele é muito maior do que a religião. A graça supera a religião, o amor supera o juízo, a misericórdia triunfa sobre o juízo, diz a palavra em Tiago. Mas irmão, haverá um dia que essa mensagem não será mais pregada. Pregamos agora, porque ainda há tempo de pregar, porque ainda há tempo de alguém se converter, amém ou não? Mas vai chegar o dia que não será mais preciso pregar o evangelho, sabe por quê? Porque os dias serão completados. Virá o grande dia, grande e terrível dia do Senhor. Ah, meu irmão, quando isso acontecer, nós conheceremos a ira santa, a santíssima ira do Senhor, que com pés como bronze polido, esmagará e aniquilará para sempre toda maldade e impiedade. Satanás, os demônios e todos os ímpios não escaparão do perfeito juízo do Senhor Jesus Cristo. E esse juízo, como eu falei, 1 Pedro capítulo 4, começa onde? Começa onde? Na casa de Deus. Ele está anunciando isso para quem? Para os ímpios ou para a igreja? Ele está se revelando para quem? Eu sou capaz de esmagar vocês. Quer ver eu acabar com essa bobeira toda? Quer ver eu acabar com esse circo? Eu acabo, e acabou. Jesus esmagou a igreja de Tiatira. Quem acabou não foi o diabo, quem acabou não foi o Império Romano, quem acabou não foi ninguém, foi Jesus. Acabou, né? Que Deus nos dê graça, para que quando Ele nos olhe, Ele veja em nós um coração dependente, não é um coração sem pecado. Irmão, não tem como, todos aqui pecamos, mas há uma diferença entre pecar, não é isso? Acidentalmente, e pecar deliberadamente. Quem nasceu de novo, diz a palavra, aquele que nasceu de Deus não vive pecando. O texto está dizendo: aquele que nasceu de Deus não tem uma cultura de pecado, não peca e tem alegria nisso, e tem conformismo com os seus pecados. Aquele que nasceu de Deus, quando mente, sente dor. Quando odeia, se incomoda, sente o coração doer, porque está crescendo em arrependimento, não tolera o pecado, não tem prazer no pecado. Mas quem não nasceu de Deus está aí, e muitas vezes dentro da igreja. Só que nós temos que atentar para essa palavra do Senhor para nós nessa noite. Ele é o Filho de Deus, Ele tem olhos como chamas de fogo, e Ele tem pés semelhantes ao bronze polido. Que possamos amá-lo, temê-lo, pela graça dele, viver de acordo com a sua palavra. Assim sendo, não iremos nos assustar com o futuro, porque lá no futuro encontraremos a sua graça e a sua misericórdia nos guiando, né? Como nós citamos muitas vezes Salmo 23, versículo 6. Você pode estar comigo? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias. Que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra essa noite, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus.